Chegou aquele momento que vocês queriam. Nos outros vídeos, o que a gente fez? Analisamos poderes vampíricos, analisamos o Patch Notes com todas as modificações, balde de dano, a porra toda. E agora, o que a gente faz? A gente pega toda essa informação e a gente teoriza para saber quais são as builds que vão totalmente dominar a próxima temporada, a temporada de sangue. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer todo esse conhecimento acumulado, toda essa revisão que a gente fez para teorizar. E lembrem disso, é tudo teoria até esse ponto, a gente não testou nada. Vamos teorizar sobre quais são as builds que vão dominar. E novamente, tudo isso é minha opinião, baseado em tudo que eu tô vendo até o momento, tá? Então, outras pessoas vão trazer pontos de vista diferentes, mas essa daqui é a minha opinião. E eu convido você também a compartilhar a sua, se você discorda aqui embaixo, de maneira sempre muito educada. Mas vamos para essa análise. Fica aí. E aqui eu tenho que começar falando, é o disclaimer, né? A gente tem que começar falando que, obviamente, através da Season 1 e dos 3 meses que a gente já jogou o jogo, a gente já conhece várias builds, a gente sabe quais builds são boas e quais não são. Então o que a gente faz aqui? A gente utiliza tudo que tem de novidade para saber como que essas novidades vão afetar as builds que a gente já conhece ou se existem novas builds que estão surgindo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Começando com esses 3 pontos aqui, essas considerações gerais, que é o que eu estou utilizando para fazer essa análise. Primeiro, os nerfs e buffs que estão vindo nesse Patch Notes aí 1.2.0. Então vamos lembrar que isso foi uma das coisas que eles até falaram na live. Vamos falando de nerfs exatamente. O druida, o bárbaro e o necromante tiveram builds que tiveram certo nerf, correto? Então essas 3 builds com certeza vão cair um pouquinho. E as duas principais que tomaram, que foram bem nerfadas, porque o Bárbaro tem... Tava sendo pouco utilizado essa questão do... Né, essa quebra do Bárbaro, né? O WW ainda é muito utilizado e ainda vai ser muito forte, com uma variação um pouco diferente que a gente vai ver. Mas o Druida de Tornado e a build de Bulwark tomaram uma nerfada forte, porque eram builds que chegavam com potenciais absurdos de dano crítico. Esse dano crítico foi capado em 200% e o próprio dano crítico também foi nerfado por conta, né, da mudança dos baldes de dano. E o Necromante também tinha uma build muito baseada em dano crítico e também foi nerfada numa né, essa essência ossificada aí foi nerfada bastante, que era a build de ossos, né, a build de lança de ossos que utilizava dessa essência. Então isso também foi nerfado. Então essas duas builds, a build de ossos, né, de lança de osso, e as duas builds do druida, a de tornado e a de bulwark, essas duas vão cair e outras builds vão aparecer que também são interessantes. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto são essas modificações nos baldes de dano. Então builds que eram claramente muito baseadas em dano crítico, em dano vulnerável, elas acabam de certa maneira caindo um pouquinho. E você quer saber que interessante que builds que aparecem, builds que eles chamam em inglês de DOT, que é Damage Over Time, que é dano por tempo, que é o quê? Veneno, sangramento, queimadura, né? O necro tem o dano de sombra, que também é um dano por tempo. Então são builds que continuam causando dano depois que você aplica uma skill por um certo tempo. Então, todas essas builds de DOT, que eu vou chamar aqui para facilitar de DOT, essas builds nunca foram baseadas em dano crítico. E algumas delas já eram bem competitivas. Então, se a gente olhar, por exemplo, a build de veneno, Twisting Blades de veneno, né? Lanças retorcidas lá do Renegado, causando veneno, e o veneno sempre teve um dano muito alto, essa build já era bem competitiva. Então, se ela já não era baseada em dano crítico, agora que dano crítico foi nerfado, essa build provavelmente surge bastante na frente. Então, é esse tipo de análise que a gente está trazendo para ver o que sobe e o que desce. E as builds, por consequência da mudança nos baldes de dano, essas builds de DOT, de dano por tempo, com certeza vão subir, todas elas. E outra questão são os poderes vampíricos, certo? Os poderes vampíricos
que a gente vai ver aqui, esse é todo o tema dessa próxima season, a season que é a temporada de sangue, e esses poderes vampíricos têm potencial para trazer algumas builds que estavam totalmente lá no Tier C, no Tier D, e trazer essas builds para serem realmente competitivas. Então, conhecer esses poderes, acho que é uma parte importante também para a gente saber com o que jogar. E como eu falei para vocês em outros vídeos, isso é uma parada que eu curto fazer. Por exemplo, pegar uma coisa que é exclusiva dessa season, dessa temporada, e ver uma build que só tá sendo permitida entrar lá nos tiers mais altos, tá ficando mais competitiva justamente por conta de um poder vampírico aí, por conta de algo que é da temporada, porque é aquele tipo de situação que se eu não jogar isso agora, depois eu não vou jogar. Porque agora essa build está quebrada por conta de um poder vampírico, então eu vou aproveitar o máximo dessa build. Depois que acabar essa temporada e acabar esse poder vampírico, essa build vai voltar lá pro Tier D, eu não vou querer mais jogar com isso. Então é interessante também você conhecer quais são as builds que são mais afetadas pelos poderes vampíricos, né, por algumas coisas da temporada específica, para você também aproveitar, né, a situação para você jogar com builds que você normalmente não jogaria. Então isso também foi levado em consideração, eu vou trazer algumas builds aqui para vocês. Então vamos ao que interessa. Agora que vocês entenderam tudo que eu tô levando em consideração, vamos exatamente à tier list, correto? Bora! Começando pelo tier S, a gente tem quem? Renegado, gente. O Renegado sempre foi uma classe, a classe mais balanceada, a classe que tem as builds mais diversas, todas elas num nível bem balanceado, todas elas Tier A, Tier S, e é uma classe que agora, por conta das mudanças no balde de dano, porque eu falei pra vocês da questão do veneno e etc., a build de Twisting Blades, né, de facas retorcidas, essa build com veneno vai ser foda. Foda. E aqui tá o motivo para vocês. Olha só isso. 3 coisas que vão impactar fortemente nessa build. Primeiro lugar, ela já era forte. Ela já era muito forte. E agora, combina isso com essas mudanças que eu tô trazendo aqui. O aspecto do Bursting Venom, que é uma das coisas que eu falei. Tem um vídeo meu sobre essa build que eu utilizei ela no level 50 para matar o Elias. E eu até comento um pouco sobre esse aspecto. Esse aspecto é aquele que gera aquela pocinha de veneno embaixo de você. E enquanto você está naquela poça de veneno, você tem imbuição de veneno infinito. Com a imbuição de veneno infinito, você fica infinitamente causando mais veneno no bicho. Isso para matar boss é sensacional. O boss, ele simplesmente desaparece rapidamente quando você atinge, quando você consegue a pocinha, quando você consegue o trigger do Bursting Venom e você consegue infinitas imbuições. E agora, antes era bem difícil de você procar. Então, tinha uma dificuldade bem grande de você procar. Agora, você não precisa mais de um ataque crítico, antes precisava, isso impactava bastante. E agora o seu Lucky Hit não é mais de 10%, é 15%, então você vai procar muito mais, porque não precisa mais do crítico e não precisa mais, e aí o Lucky Hit também aumentou. Além de ser 10%, ele virou 15%, muito forte, muito forte. E a pocinha, o dano da pocinha, eles aumentaram, mas o forte dessa build não é necessariamente o dano da poça, e sim a sua possibilidade de causar imbuição infinita. Quem aqui acompanha meus vídeos sabe que eu fiz um vídeo que é um vídeo de um tutorial avançado sobre golpe de sorte, e nesse vídeo eu explico exatamente esse exemplo do Twisting Blades com os Lucky Hits, os golpes de sorte de Bursting Venoms, que criam essa pocinha tóxica. E eu ensino a calcular e a entender o golpe de sorte. E o cálculo antes era 0,43%, porque era o Lucky Hit era o golpe de sorte que eu tinha de Twisting Blades, que já era aumentado por bônus que eu tinha de golpe de sorte nos meus itens. Então, o original, se eu não me engano, é 0,33, é 33%, mas eu consegui aumentar para 43%. O 0,10 aqui é os 10% de chance, que agora virou 15%, então isso mudou. E o 0,7 aqui era a chance de crítico que eu tinha. Então, que era exatamente impactava no golpe de sorte, porque antigamente só ia trigar em críticos, em golpes críticos. Então, o resultado era só 3%. A cada 33 golpes, um só era sortudo, era o golpe de sorte. Era um percentual muito baixo.
Agora, com essas mudanças, você consegue chegar até em 7, de 7 a 10%, dependendo do quanto de golpe de sorte você tem nos seus itens. Então, é no mínimo, o dobro de chance do que você tinha antes de procar a pocinha. Então, isso por si só já é uma bonificação muito forte, é um buff muito forte para essa build de Twisting Blades, de facas retorcidas. Mas além disso, né, como se só isso não bastasse, ainda tem mais outras duas coisas. Então, tem um item novo, tá? Que é um anel, que esse anel ele te dá um golpe de sorte que diz que todo o seu dano por tempo, todos os seus efeitos de dano por tempo, tem 50% de chance de procar o que deve ser uma explosãozinha em área, e é isso a gente ainda tem. Aí é quando a gente fala de teoria, é desse tipo de coisa que a gente está falando. A gente ainda não tem informação de qual vai ser o tamanho dessa explosão, né? Se vai acertar uma área grande ou não, né? Porque se acertar em área e for uma área grande, isso é absurdo. Por quê? Porque vai causar de 5 a 6 vezes o dano que você estava causando de veneno. Isso é muito forte. Ou seja, além de você ter lá o veneninho sendo causado, ainda vai ficar explodindo, porque 50% de chance, apesar de ser um golpe de sorte, né? É um golpe de sorte com 50%, não é 10%. Então, você vai ter uma chance razoável de ficar explodindo esse dano. Então, esse anel tem potencial para ajudar bastante todas as builds de dot, todas as builds de dano por tempo, todas. E o veneno, como já era, essa build de veneno, como já era uma build forte, vai ser muito impactada. E outra coisa é um poder vampírico. Então tem esse poder vampírico aqui de veias fluídas, e esse poder vampírico vai te dar 60% a mais de dano do tipo dot. Quando você tiver inimigos que estejam em movimento ou que estejam afetados por uma maldição vampírica. E aí tem um outro poder vampírico que também ajuda a causar maldição vampírica. Então, é só uma questão de você, ou os inimigos estiverem em movimento, que não necessariamente é o que você quer, ou você também causa uma maldição vampírica e esses inimigos vão ser afetados também por esse poder. É uma combinação, vai ter um combinho aí de poderes vampíricos. Então, isso vai fazer com que essa combinação aí do lendário, né? Do bônus aí de Bursting Venoms, com esse item novo aí, esse anel, mais esse poder vampírico, gente, essa build vai dominar. Tô falando pra vocês. Eu queria muito, olha, porque, ó, aqueles caras que jogam comigo aí diariamente, por favor, alguém faça um renegado de veneno, porque eu vou querer te levar em todas as minhas runs de Duriel. Toda vez que eu quiser matar o Duriel, eu vou querer muito ter um renegado de facas retorcidas no meu grupo. Sinceramente, porque vai ser, assim, humilhação pro Duriel. Agora que eu já deixei bem claro como que funciona como funciona esses bônus de dot, para as próximas builds eu vou ser um pouco mais breve. E a próxima build é do Necromante. O Necromante tem uma build de explosão de corpo, né, de Corpse Explosion, que transforma o dano dele em dano de dot de sombra. E aí, essa build é uma build muito forte, que também consegue ficar bastante tempo invulnerável, etc. E é uma build que também vai ser bastante impactada por esse anel e também por esse aqui, esse poder vampírico aqui. Sem contar pelo que eu já falei sobre a questão dos baldes de dano e todos os tipos, as builds de dot terem sido bufadas de certa maneira. Legal? Essa build do Necro também vai humilhar. Sério, vai humilhar. Se você vai jogar de Necro, essa build vai ser fortíssima. E aí, a outra queridinha da galera é a build de Minions, né? Todo mundo queria jogar com aquele exército de esqueleto. Sempre foi meio merdola, e agora tiveram vários buffs. Eu não consigo nem colocar aqui na tela quantos buffs tiveram da build de Minions, né? Se vocês olharem lá nos patch notes do 1.2.0, tem muito buff. Coloca Minion na ferramenta de pesquisa e olha quantos buffs tiveram para os Minions. Eles realmente querem trazer essa build de Minions de maneira bem competitiva para o tier alto aqui, e eu acho que eles conseguiram. E além de todos esses buffs, tem esse poder vampírico aqui, que vai ajudar bastante, porque vai dar um bônus de dano muito alto para os Minions do Necro. Sério, essa build finalmente, para quem queria muito jogar com exército de esqueleto, essa build finalmente é competitiva, com certeza. E olha só, como eu tô dizendo aqui, as duas principais builds aqui, que eu acho que são as top tier
de toda a temporada, pra mim, não coincidentemente, vão ser 2 builds de dot. 2 builds de dano por tempo. Com certeza, por tudo isso que eu falei. Então, invistam nisso. Quem ainda não jogou, então, de Renegado e Necromante e quer começar a jogar, vai no dot. É agora. Mas vamos para o Tier A. Finalmente chegamos ao Tier A. E no Tier A temos quem? Bárbaro e Druida. E aí, Bárbaro, a gente começa como? Mesma coisa, gente. Dot, olha só. Só que dessa vez, dot de sangue, sangramento, build de sangramento, WW, gira-gira. Você vai ficar girando e vai causar sangramento. E ao invés, né, das outras temporadas aí, dos outros bárbaros que você já fez, ao invés de do maior dano ser do WW, dessa vez o seu maior dano vai vir do sangramento. Todas as builds de dot foram bufadas. E do WW aqui, o gira-gira com sangramento, é uma das top tier da temporada, com certeza. E a gente usa aqueles mesmos argumentos. É a questão dos mouse de dano, é esse anel aqui que também pode ser muito interessante, e esse poder de vampírico, que é esse poder vampírico de veias fluídas. Mesma coisa. Então, quem gosta de bárbaro, se eu fosse fazer um bárbaro, eu ia fazer um bárbaro de WW Bleed, de sangramento. E Druida, muito interessante, Druida tem uma build que chama Stormclaw, e essa build basicamente gira em torno de uma habilidade básica e combando isso com um staff que é único. Então assim que você precisa desse staff único, porque esse staff único ele faz com que toda vez que você dá um golpe de Claw, que é um ataque básico, você também dá um golpe de Storm. E aí com isso você comba e essa build começa a funcionar. Era uma build meio lá pro Tier B, lá pra baixo. E essa build sobe por quê? Porque agora temos um poder vampírico que aumenta bastante o dano de ataque básico e a velocidade de ataque. E tem outros poderes vampíricos que aumentam a velocidade de movimento e a velocidade de ataque. Combando esse aumento de velocidade de ataque e esse bônus do poder vampírico que diz que é mais de 160% de habilidades básicas, essa build vai pro Tier A. Ela sobe e fica muito forte por conta do ataque básico. E é o que eu disse pra vocês. É agora ou nunca, né? Você tem justamente agora um poder vampírico que te dá 160% de bônus de dano para ataque básico. É agora que é pra jogar com essa build. Mas olha só outra coisa que interessante aqui. Temos 2 builds que utilizam de golpe brutal. Tá? Então a build de pulverizar do Druida já era uma build conhecida e é uma build que tem um upgrade do pulverizar que diz que a cada 12 segundos você tem garantido um golpe brutal. E isso é muito interessante, porque a gente já viu que golpe brutal tá tendo um buff muito alto nessa season, principalmente para essas classes que também utilizam bastante fortificação, que é o caso do Druida de pulverizar. Então combina isso com alta fortificação e com esse buff muito alto em golpe brutal, no overpower, e o pulverizar sobe totalmente pro Tier A. Então pulverizar sempre ficou abaixo lá da build de tornado, e agora o pulverizar sobe lá para o Tier A, sobe para o topo. E temos um benefício adicional, porque pulverizar também é uma build excelente para quem vai começar a upar desde o level 1. Então é uma das builds indicadas para druida para você upar. Então você agora vai ter uma build que você upa, e antigamente a galera jogava de pulverizar, e aí quando dropava os itens únicos que precisavam, eles trocavam para tornado. Agora, meu amigo, você vai de pulverizar até o fim. Eu vou fazer um druida de pulverizar com certeza. Eu vou fazer um maguinho a princípio, e na lateral ali, né, eu vou fazer também um druida de pulverizar. Essa é uma das builds que eu já queria jogar, e eu acho que eu vou aproveitar agora com esse buff de golpe brutal aí para fazer essa build. E uma build nova que surgiu é a build de Upheaval, né, de golpe brutal também do Bárbaro. Essa build ainda existe muita dúvida sobre ela, porque é uma build nova que acabou de surgir. O Rob, e no meu vídeo anterior eu falei um pouco dessa build, o Rob criou essa build com toda essa ideia de você ter um golpe brutal garantido toda vez que você dá 4 dash. Então você bate 4 vezes com dash, e seu próximo ataque de Upheaval vai ser garantido brutal. E aí você estaca bastante golpe brutal, bônus
sucesso para dano de golpe brutal na sua build, e aí você vai ter um ataque muito forte a cada vez que você dá 4 dash. Então, parece ser muito interessante. Upheaval é uma habilidade que tem uma área muito grande, e a ideia parece ser muito interessante. Tem muita gente acreditando que essa build vai ser uma build tier A. Mas que fique claro que é uma build que ainda perde pro gira-gira de sangramento, porque a build de WW é uma build conhecida também por ser muito veloz, muito rápida, e você vai conseguir farmar muito rapidinho. Essa build de Upheaval você precisa de um certo setup. Você tem que juntar toda a galera, aí você dá 4 dash, e aí depois você dá um Upheaval. Então você não vai conseguir matar tão rápido quanto um cara que tá só girando sem parar. E aí chegamos à última posição, Tier B, que é quem? Aquele nosso grande amigo Mago. E olha só que interessante. O Mago já tinha build, já tinha algumas builds bem interessantes. A gente tem a build de Blizzard, tem a build de Ice Shards, que são builds que continuam sendo boas. Principalmente Blizzard pode ter uma... Talvez eu deveria até trocar aqui, talvez eu deveria até adicionar aqui, e eu farei isso, incluindo Blizzard aqui também. Porque Blizzard é uma build de dot. Então, existem pessoas aí que falam que talvez com essa build suba um pouco mais. Mas assim, a Ice Shard estava no topo, a build de Blizzard estava um pouco abaixo. Eu acho que agora, com esses buffs de dot, a build de Blizzard sobe para o mesmo nível de Ice Shards. Mas não ultrapassa isso. E aí você deve estar se perguntando, Caio, as outras builds de dot que você encontrou e discutiu, todas elas estão lá em cima. Por que você colocou as builds de dot do mago lá embaixo? A questão é, aquelas outras builds do bárbaro, a build do renegado e a build do necrobante de dot, todas elas já eram tier A. E agora elas receberam um buff. As builds de dot do mago eram tier B, tier C. E agora receberam um buff. Então, elas eram tier C, subiram um tier. Na minha opinião, na minha humildíssima opinião. Mas elas não vão chegar lá no mesmo nível da outra, porque as outras, sem todos esses buffs, já eram builds competitivas. Então, essas duas builds de Blizzard e de Firewall, né, de barreira de fogo, elas sobem um tier, mas não ficam ainda no mesmo nível de um renegado de veneno, gente. Não vai ficar. Renegado de veneno vai totalmente dominar. Mas são builds boas para você utilizar agora. Blizzard e Barreira de Fogo. Inclusive, Barreira de Fogo é uma das builds mais indicadas também para o leveling. Firewall, né? Barreira de Fogo com Hydra é muito bom, muito fácil para você upar um mago do 1 ao 50 muito rapidinho. E a gente traz aqueles mesmos motivos, gente. O mesmo anel único que lançou e esse poder vampírico que vai dar um bônus para todos os danos do tipo dot. E aí, por último, a build de Arclash. Essa build do Arclash de mago é uma build de ataque básico e é uma build que você coloca também a bola de energia, né, o Ball Lightning, você coloca isso como uma passiva e você fica gerando vários Ball Lightning em volta de você também e você fica batendo muito rapidamente com o Arclash. Essa build vai ser muito bufada por conta dos poderes vampíricos. Não apenas esse, mas também aquele outro poder vampírico que aumenta a sua velocidade de ataque. Então, a ideia é que você vai estar batendo muito rápido com o Arclash vai estar bufado e por conta de como a build do Arclash funciona, você vai conseguir reduzir os seus cooldowns do seu super, do seu ultimate, e você vai conseguir gerar mais bolas de elétrica em volta de você com mais facilidade e com mais velocidade. Isso provavelmente deve trazer essa build de Arclash para o mesmo nível de Ice Shards. Então, aumentando a diversidade de builds de mesmo nível de competitividade para o mago. O problema é que, assim, todas essas builds estão lá junto no Tier B. Tá tudo bem equilibrado, mas tá tudo um pouquinho abaixo daquelas outras builds, das outras classes que eu comentei. Mas, de certa forma, eles conseguiram equilibrar e deixar mais ou menos todas as builds do mago mais ou menos de mesmo nível. E agora você vai jogar, né? Você vai ter o mesmo nível de competitividade com todas. Você fica um pouquinho mais à vontade para escolher aquela que você curte mais, aquela que te traz mais diversão para jogar. E essa build de Arclash é justamente a build que eu escolhi investir um tempo nela. Então, provavelmente eu devo fazer um maguinho de Arclash e devo trazer mais vídeos para vocês sobre isso.
E aí, para finalizar, você deve estar se perguntando: nossa, mas você citou tantas builds, e eu sei que tem algumas pessoas que talvez não conheçam essas builds que eu citei. E aí, eu vou deixar um link para vocês aqui pro Maxroll. Lá no Maxroll, eles têm essa tier list de builds de endgame, e lá você consegue ver com mais detalhe todas essas builds. Eles ainda não atualizaram as builds para as mudanças que houveram aí na Season 2 e no patch 1.2.0, mas todo grupo de streamers que trabalha no Maxroll, eles já anunciaram que eles estão trabalhando para que nessa semana ainda todas essas builds estejam atualizadas considerando as mudanças da Season 2 e considerando os poderes vampíricos. Então é só uma questão de tempo para que a gente tenha acesso às builds totalmente atualizadas. Então a gente tem aqui todas essas builds que eu citei. Aquela build, por exemplo, do Necro, ela tá aqui, que eles estão achando, obviamente, a lista que eu fiz é a minha lista pessoal e a opinião aqui da galera do Maxroll é um pouco diferente, vocês fiquem à vontade para ver a opinião deles. Eles já acham que Twisting Blade está abaixo do Necro, eu acho que tá ao contrário, que Twisting Blade está acima, mas essa build do Necro tá aqui, por exemplo. E aqui vocês conseguem ver no detalhe, por exemplo, se a gente olhar aqui o Corpse Explosion, você vai ver essa questão que eu falei, que ele transforma o Corpse Explosion em dano de Shadow por tempo, né? Dano em dot. Então, e é por isso que eu disse que essa build vai ser muito bufada e tá lá no Tier S. Mas todas as outras builds que eu citei estão aqui. Então a build de pulverizar, tá todas as builds. A build de Stormclaw do Druida, todas as builds estão aqui. Até as builds novas, ó, de Upheaval, ela já tá aqui. O Rob, que é o cara que criou a build, ele disse que ele já tá trabalhando no artigo completo para colocar aqui uma build de Bárbaro de Upheaval. Ele ainda não fez, mas ele deve fazer ainda essa semana. Mas basicamente tá tudo aqui. E eu tô deixando o link aqui embaixo para vocês consultarem para quem quiser ver a build completa. Normalmente eles também têm um guia de leveling, então um guia para você upar do 1 até o 50 já pensando nessa build. Infelizmente está tudo em inglês, mas se vocês clicarem nas builds, vocês vão ver que tem muita imagem, tem muito, dá para entender. Beleza? E essas foram as minhas considerações para uma tier list, para quais são as builds que eu acho que vão totalmente dominar essa season dos vampiros, essa temporada de sangue. Se você discordou, comenta aí embaixo, vamos discutir educadamente sobre o porquê você discordou de mim, porquê você acha que uma outra build vai ser mais forte do que essas que eu coloquei, se tem alguma build que eu esqueci, talvez, considerando outros poderes vampíricos que eu não trouxe aqui, comenta aí embaixo, vamos discutir, vamos teorizar, que é para isso que temos esse post hoje. E se você curte conteúdos como esse, curte aí, assina o canal, ativa o sininho que a gente traz mais vídeos como esse para você. Beleza? Valeu!